Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição, e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tá bom? Bom, primeiro nós dizemos que a igreja, ela satisfaz ao propósito eterno de Deus. Abra em Efésios, capítulo 3, nós vamos ler, apesar de estar anotado aí, eu gostaria de você abrisse sua Bíblia, para que você confirme isso na sua escritura, né? Eu acho que é bem melhor, sempre, não é? Deixa Deus falar conosco. E eu vou ler a partir do 8. No slide está a partir do 9, mas eu vou ler a partir do 8. Que diz assim: embora eu seja o menor dos apóstolos, é o Paulo falando, né? O menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça. Que graça, Paulo? Aí ele diz: de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E o que é que está envolvido nessas riquezas de Cristo, Paulo? Aí ele continua: e esclarecer a todos a administração deste mistério. Qual é o mistério, Paulo? Aí ele fala: olha, durante esse mistério o quê? Durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Veja bem, o verbo está no passado, preste atenção nisso. Estava oculto. Mas qual era esse mistério? Oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, lembra que ele disse? Foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas de Cristo. A intenção dessa graça era que agora é presente. O mistério estava oculto, mas ele agora foi dado a conhecer, não é? A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, então a igreja, ela faz parte do eterno plano de Deus. Olha que bom, né? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, através da igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus, ela é manifestada. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, o que nós vemos nesse trecho? Que a igreja não é um acidente, não é um substituto do reino. Ela sempre fez parte do eterno propósito de Deus. À medida que eu vou falando sobre esse assunto, espero que você consiga encaixar as partes, tá bom? Nós vamos falar bastante sobre essa questão. Igreja e reino é a mesma instituição. O reino foi estabelecido no dia de Pentecoste, e nós vamos verificar isso. Então, a Bíblia ensina, aí tem na sua apostila isso, não é? A Bíblia ensina que a igreja satisfaz
ao propósito eterno de Deus, pois já existia na mente ou nos planos de Deus, antes mesmo de existir o mundo. Então, a igreja sempre fez parte do eterno propósito. E Jesus vem buscar essa igreja, por quê? Porque ela é o seu corpo. Lembra que nós lemos Efésios 5, 22, 23, depois 25 a 27? Ela é o seu corpo. Então, ele é o salvador do corpo. Então, olha aqui, vai tentando ver se você consegue visualizar isso de um modo mais pleno e que isso possa fazer mais sentido para você, tá bom? Portanto, a igreja, ela testifica a grande sabedoria de Deus. A grande sabedoria de Deus. A igreja manifesta a sabedoria de Deus através do seu corpo, que é o seu reino na terra, cujo rei é Jesus, ou cabeça do corpo é Jesus. Então é tudo a mesma coisa, figura diferente para falar do mesmo assunto, tá bom? Portanto, nós afirmamos que a igreja ela é central no plano de Deus. Então a pergunta da Giovana, se a igreja faz parte do plano de Deus, ela é respondida também em Efésios 3:11, onde deixa bem claro que ela faz parte do eterno propósito, ou eterno plano, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Tá bom? Então, depois de ter sido planejada, eu chamo esse momento aqui de os 4 P's do plano de Deus, ou do planejamento divino. Quais são os 4 P's do planejamento divino? Primeiro, ela foi prometida à igreja, ou reino, prometida na era patriarcal. Você lembra, alguém lembra, quais foram as três promessas que Deus fez a Abraão? Se você não lembrar, eu leio. Se você lembrar, aí eu fico muito satisfeito que eu não vou ler, até para a gente agilizar, porque eu quero ler outros textos que nós ainda não lemos. Mas você lembra quais foram as 3 promessas que Deus fez a Abraão? Se você lembra, coloca aí. Porque a igreja foi prometida na era patriarcal. Agora, em que parte da promessa ela está inserida? Alguém lembra? Quais são as 3 promessas a Abraão? Vamos ver. Opa, a Gisele colocou uma terra, a Giovana também, um povo, tá certo? Um povo e uma bênção universal para todos os povos. E a Gisele colocou uma bênção mundial. Perfeito, perfeito. Os demais concordam com isso ou não? Porque senão a gente precisa ler, tá bom? Concorda? Tá certinho? Beleza, ótimo, ótimo. Concordo. Muito bom. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos ver se a gente está alinhado. Em qual parte dessas 3 promessas a igreja está inserida? Em qual parte? Em qual parte que a igreja... É bom você fazer essa associação, porque senão não faz sentido, não é? Tá bom? Isso! Giovana, ela colocou um ponto de interrogação, mas é essa mesmo, Giovana. Na bênção universal para todos os povos. Porque lembra que Deus disse? Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lembra disso? Então, é isso mesmo. Então, só para que isso faça mais sentido, abra em Gálatas capítulo 3, do 23 ao 25. Olha lá, olha do Gálatas 3, do 23 ao 25. Alguém gostaria de ler? Agora eu quero ouvir a sua voz. Vamos ver se eu consigo ouvir a sua voz.
Gálatas 3. Se você gostaria de ler, você abre o seu microfone e faz a leitura. Tá bom? Alguém gostaria de ler? Então eu vou ler, tá bom? Posso ler, Edivaldo? Pode ler então, por favor. É Gálatas 3, Do 23 ao 25. 25. Isso. Diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Lê até o 29, por favor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ótimo. Fez mais sentido para você essa ligação que Paulo, o Espírito Santo, né, está fazendo com a promessa que foi feita a Abraão? Então, a igreja, ela está no plano de Deus desde os primórdios. Ela foi prometida na era patriarcal. Tudo bem? Faz sentido para você isso daí? Eu espero que sim. Porque nós estamos inseridos na terceira promessa que Deus fez a Abraão. As duas primeiras estão relacionadas a Israel e a terceira é uma bênção universal para todos os povos. Tá bom? E Deus cumpriu essa promessa em Cristo Jesus através da igreja. Então a igreja faz parte do plano de salvação. Fora, igreja não salva ninguém no sentido religioso e moderno aí que você está vendo, nessa bagunça religiosa que a gente tem. Mas no plano divino, a igreja faz parte da salvação. Porque Deus vem buscar a igreja dele. Tá bom? Espero que faça sentido para você. O segundo P desse planejamento divino é que a igreja ela foi profetizada, ela foi prometida na era patriarcal e profetizada na era judaica ou mosaica. Dá uma olhadinha comigo em Isaías 2. Esse a gente vai ler. E prepare-se para responder perguntas. Tá bom? Prepare-se, porque eu vou fazer várias perguntas aqui agora. Vamos ver se a gente está alinhado e se você está compreendendo essa questão, né? Opa! Vamos lá. Isaías capítulo 2, do 1 ao 4. Vamos lá? Espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Sua Bíblia, né? Um caderno, uma caneta para anotações. Eu vejo que alguns de vocês têm, né? Mas é bom a gente não ser ouvinte passivo, tá bom? É bom a gente ser ouvinte ativo, né? Que anota, que pergunta, igual vocês fazem. Vocês estão no caminho, né? Espero que continue assim. Vamos lá, então. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá
de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Bom, tá bom até aqui. Vou fazer algumas perguntas para você. Bom, primeiro deixa eu dar o contexto do livro de Isaías, não é? Isaías, ele fez profecias relacionadas à nação de Judá, tá ok? A nação de Judá. Ele está dizendo, olha, se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão para o exílio. Mas isso não impedirá Deus de cumprir o plano dele a Abraão, onde ele vai abençoar todas as famílias da terra, tá bom? Então ele está profetizando sobre o início do reino de Deus, no futuro. Judá vai para o exílio, mas vai voltar, Deus vai trazer de volta. Por quê? Porque ele vai cumprir o plano dele, que foi feito a Abraão. Olha que interessante, não é? Agora, então Isaías profetizou 700 anos antes da ocorrência. Ou seja, 700 anos antes de ocorrer, antes de Cristo. Tá bom? Portanto, ele vai usar uma linguagem apropriada para falar do assunto. Então, a minha pergunta é, quando é, conforme Isaías, quando é que tudo vai começar? Quando é? Alguém gostaria de colocar aí? Tem que ser aquele rápido, né? Se você acompanhou a leitura, aí você responde rápido, tá bom? Quando é que tudo vai começar? Alguém gostaria de colocar aí? Bom, alguém já colocou aqui, vamos ver. Bom, deixa eu ver agora, ótimo. O Daí colocou no dia de Pentecostes. Como nós não lemos ainda, então não é adequado a gente ir direto para aquilo que a gente, vamos dizer assim, como nós estamos relendo a história, para nós é mais fácil a identificação, certo? Porém, a gente precisa voltar para a época do profeta, né? E tentar dizer o que ele disse. Aí alguém colocou assim, mas está certo. Só que agora nós demos um salto já e já fomos para o cumprimento, né? Tá bom? Então é importante que a gente leia como se a gente estivesse olhando para o futuro. Tá ok? E para a gente fazer isso, a gente precisa voltar para o passado. Espero que eu não confundi sua cabeça, né? E dei nó na sua cabeça. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Giovana, a Lene colocou, quando Jesus edificar a sua igreja, tá certo. Mas a Giovana colocou assim, nos últimos dias. É isso aí. Então, o profeta disse assim, olha, nos últimos dias, tá lá no verso 2, né? O monte do templo do Senhor será estabelecido. Danilo, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. O Sandro me ajuda, se ele estiver por aí. Eu não sei se ele está, ou o Odair, outro irmão aí, tá bom? Pode me ajudar. Beleza. Edivaldo, eu tô aqui sim, Edivaldo. Tá bom, então o Sandro me ajuda aí. Eu vou, assim que o dentista me ligar aqui do lado, eu vou uma consulta aqui rapidão, mas depois eu volto, tá? Tranquilo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu te aviso. Beleza. Se precisar de mim, eu tô aqui. Tá bom. Então a Giovana colocou nos últimos dias. Agora, se você já leu o livro de Atos, você sabe que os últimos dias começou no dia de Pentecoste. Tá bom? Mais tarde nós vamos ler a profecia, aí eu vou fazer a ligação. Mas por enquanto, eu vou ficar somente com a palavra do profeta. Eu voltei 2.700 anos atrás e estou lendo a profecia de Isaías como se ela ainda fosse acontecer. Eu espero que isso não confunda a sua cabeça, mas essa é a leitura correta que nós temos que fazer. Tá bom? Algumas pessoas, olha, deixa eu falar para você. Algumas pessoas leem Isaías,
do ponto em que elas estão para frente. Essa leitura é errada. Você não pode fazer isso. Você não pode ler a profecia de Isaías do ponto que você está para frente. Não. Você tem que ler do ponto do profeta em que o profeta está para frente. Então você tem que voltar 2.700 anos antes e entender. Bom, o profeta disse que vai começar nos últimos dias. Agora, quanto tempo é isso? Aí você tem que ir para a história e descobrir na história quando isso aconteceu e se aconteceu, não é? Aí quando você vai para o dia de Pentecoste, você sabe que aconteceu. Aí você descobre que os últimos dias durou 700 anos para acontecer. E depois que já aconteceu, já se passaram 2.000. É por isso que eu disse que nós temos que voltar 2.700. Deu para entender isso ou ficou confuso? Deu para entender? Se você não entendeu, você fala, porque aí eu tento explicar de um modo mais simples. Mas é o jeito adequado de você compreender a profecia. Porque senão você não vai entender as outras coisas que eu vou falar. Deu para entender isso, gente? Espero que sim. Se você não colocou nada, eu estou entendendo que você entendeu, tá bom? Outra pergunta, então. Outra pergunta. O que é que vai ser iniciado? O que é que vai ser estabelecido nos últimos dias? O que é? Você identificou? Na boca do profeta, tá bom? E não não introduz nada naquilo que o profeta falou. O que é que vai ser estabelecido nos últimos dias? Alguém consegue identificar? Não? Então, eu estou aguardando. Aqui alguém colocou alguma coisa. Vamos ver. Se firmará. Isso, Giovana. Perfeito. A Kate colocou sim. Obrigado, Kate. Diego, monte do templo do Senhor. Perfeito. É esse o caminho. É esse o caminho. Aí alguém pergunta assim, mas tá bom. O monte do templo do Senhor será estabelecido. Mas o que é isso? O que é isso? Uma resposta franca e sincera diz, bom, ele não explicou aqui. Então, o que é o monte do templo do Senhor? Aí você vai agora, nesse momento, para mim, como eu já li o livro de Isaías, para mim fica mais tranquilo, tá bom? Então, eu vou dar para você o que o profeta diz no livro dele. A Marta colocou a igreja. Perfeito, Marta. Perfeito. Eu só gostaria de alinhar com vocês que a palavra igreja, ela não vai aparecer no Velho Testamento. Tá bom? Então, isso significa que nós estamos introduzindo no texto algo que ainda não está, vamos dizer assim, nas palavras do profeta, mas está no ideal divino. Tá bom? Eu tenho sempre esse cuidado, gente, de não falar aquilo que o profeta não falou. Mas eu não posso também negar que está no ideal divino. Aí a Marta colocou assim, então esses últimos dias já ocorreu. Sim, sim. Qual é a profecia que eu possa afirmar isso? Daqui a pouco nós vamos falar, tá bom? Eu espero que eu não esteja produzindo ansiedade em você. Mas se eu estiver produzindo, espero que seja uma ansiedade boa, tá bom? É uma ansiedade que quer descobrir, isso é bom, não é ruim, tá bom? Mas o que é o monte do templo do Senhor? Abre Isaías 24. Isaías 24. Eu vou ler só um verso, mas nesse capítulo é muito interessante, porque Deus ele está dizendo assim, olha, naquele momento, para Judá através de Isaías, Deus vai devastar essa terra. Devastar. Ele vai devastar o sacerdote,
o povo, o servo, o senhor, a senhora, a serva, o vendedor, o comprador, enfim, quem toma emprestado, quem empresta, enfim, a terra vai ser devastada. Mas a promessa de Deus vai ser cumprida. E aí no verso 24, ou melhor, no verso 23 do capítulo 24, olha o que diz lá. Ele diz assim: a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então, o que é aquela expressão? O monte do templo do Senhor será estabelecido. Eu sei que é difícil para a gente fazer as ligações, mas se você está lendo na sua Bíblia, e eu na minha Bíblia, que Deus disse que o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém. E em Jerusalém, então, aquela expressão, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Isso, Marta, isso mesmo. A Marta pegou a ideia. Então, o que significa essa expressão? O monte do templo será estabelecido. O reino será estabelecido. Pois de lá de onde? Vou fazer a próxima pergunta. Que o Senhor reinará. E essa é a próxima pergunta. Olha lá. A próxima pergunta. Onde é que tudo vai começar? Onde é que tudo vai começar? Você consegue identificar? Onde? Opa, a Giovana colocou Jerusalém. Perfeito, Giovana. Olha lá no verso 3. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. E aí, mas por que ele falou de Sião sairá a lei? Ou, enfim, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Por que ele fala dessa maneira? Porque Sião, gente, Sião é Horebe, é Moriá. E o que é Horebe e o que é Moriá? É uma parte específica, onde Deus deu a lei de Moisés para Israel, e é onde vai ser construído o templo do Senhor. O templo. E Jerusalém, o que é? Jerusalém é a cidade de onde Deus vai começar espalhando toda a sua palavra, quando o seu reino for estabelecido. Então, a parte relacionada a Sião, ela foi cumprida em Israel. A parte relacionada a Jerusalém, que é de onde tudo vai começar, ela vai abranger quem? Quem ela vai abranger? E aí a próxima pergunta. Quem vai fazer parte desse reino? Você consegue identificar em Isaías? É Jerusalém mesmo, tá bom? E daqui a pouco nós vamos ler o cumprimento, aí fica mais fácil. Mas quem é que vai fazer parte desse reino? Quem é? Você consegue identificar em Isaías? Alguém consegue? É Isaías capítulo 2, é onde a gente está. Olha Isaías capítulo 2, final do verso 2, início do verso 3, enfim, tá lá. Essa é uma pergunta importante para a gente identificar quem. Isso mesmo, Giovana. Todas as nações. Gente, isso está em sintonia com a promessa que Deus fez a Abraão.
em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Isaías só está falando algo que Deus já falou anteriormente. Se os judeus não entenderam isso, não foi por falta de clareza, e sim porque eles desenvolveram um exclusivismo infundado. Mas a promessa de Deus é para todas as nações. Eu espero que você esteja conseguindo associar tudo isso. Agora, tem uma pergunta interessante. Essa não é tão fácil de identificar a resposta. Mas existe uma pergunta importantíssima para ser respondida. Como é que Deus vai fazer isso? Está no verso 4. No verso 4. Como é que Deus vai fazer isso? Bom, vamos lá, só para a gente relembrar. Quando é que isso vai acontecer? Nos últimos dias. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer o monte do templo da casa do Senhor. Isso tem a ver com o estabelecimento do seu reino. Porque de Sião sairá a lei, mas a palavra do Senhor de Jerusalém. E Deus reinará. Reinará. Espero que daqui a pouco isso faça mais sentido. Enfim, agora, onde é que tudo vai começar? De Jerusalém. Jerusalém. Agora, como é que Deus vai fazer isso? Como é? Você consegue identificar? Se você não conseguir, não tem problema. Eu vou explicar. Ele exercerá o seu juízo, ótimo, sim. E como que ele fará isso? Como é que ele fará isso, gente? Olha que beleza. Tá certo, Giovana. Mas como que ele fará isso? Não? Como que ele fará isso? Eu vou usar um termo muito dentro do texto, para ver se você entende. Vamos ver. Como é que Deus vai fazer isso? Opa, alguém colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que foi. Isso, Giovana, isso aí. Gente, olha para o texto, olha para a escritura, que aí fica mais fácil, tá bom? Ao meu ver, né? Então eu vou usar um termo assim. Como é que Deus vai fazer isso? Não pela guerra. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou fazer uma outra pergunta agora para você, aí é geral, né? Uma outra pergunta. Como foi que Deus estabeleceu o reino de Israel? Como foi? Você conhece a história? Como foi que Deus estabeleceu o reino de Israel? Alguém conhece a história? Lá no livro de Josué, no livro de Juízes, na época de Davi, Salomão, isso mesmo, pelas guerras. Pelas guerras. Houve derramamento de sangue, Deus permitiu que acontecesse, gente. Foi necessário. Só que agora, ele está dizendo, olha, nos últimos dias, eu vou estabelecer o meu reino, mas não vai ser pela guerra. Eu vou resolver contendas entre as nações. Árabe e judeu vão poder conviver juntos. Vão poder. Se vão querer é outra coisa, mas vão poder. Inimigos ferrenhos vão poder conviver juntos. Mas isso, com conquistas sobre povos, a Giovana colocou. Sim, mas qual vai ser a base dessa conquista? Não vai ser a guerra. Abra em João, isso mesmo, Odaí. Odaí colocou, pelo amor. Abra em João 13. João 13. Espero que isso faça sentido para você. Porque se a gente não compreender a natureza do reino, a gente vai achar que o reino ainda precisa começar. E não é isso que está sendo ensinado. Embora você já deve ter ouvido isso que eu acabei de falar. Mas tem detalhes que eu vou chamar a atenção. João 13, qual é a base do reino de Jesus? Como é que esse reino se estabelece? Como é que nós, como povo de Deus, devemos ser reconhecidos? João 13,
34 e 35. Olha o que Jesus diz. Novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual é a base do reino de Jesus? É o amor e não a guerra. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.